Olá, seja muito bem-vindo. É sempre muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Vamos lá então? Olha só, a gente começa falando de saúde. O Ministério da Saúde autorizou estados e municípios a ampliar o público-alvo da campanha de vacinação contra a dengue. A medida vale para locais que tenham imunizantes prestes a vencer. Acompanhe. Estados e municípios que ainda tenham imunizantes de lotes com vencimento até 30 de junho e 31 de julho foram autorizados a incluir no público-alvo da campanha de vacinação contra a dengue crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. Atualmente, a campanha de imunização é voltada para pessoas de 10 a 14 anos. Se a estratégia não permitir o uso oportuno das doses, as secretarias de saúde poderão lançar campanhas para a imunização, a aplicação dessas doses para de pessoas de 4 a 59 anos, idade recomendada pela fabricante da vacina utilizada no Sistema Único de Saúde. A ampliação temporária do público-alvo já havia sido adotada em abril, diante da baixa procura e da proximidade do vencimento de lotes. À época, a medida serviu para evitar o desperdício de imunizantes com validade até 30 de abril. O Ministério da Saúde não informou os locais e nem quantas doses estão disponíveis com vencimento em junho e julho. Ao todo, o Ministério da Saúde estima que o Brasil vai receber 6,5 milhões de doses de vacinas contra a dengue ainda neste ano. Segundo a pasta, mesmo com a ampliação temporária, os governos locais devem adotar estratégias para a garantia de aplicação da segunda dose do imunizante. Olha, e o presidente Lula disse que não vai desvincular a aposentadoria do salário mínimo. E essa declaração foi dada durante uma entrevista à agência de notícias UOL nesta semana. Lula afirmou que, enquanto for presidente, vai deixar o reajuste das aposentadorias vinculado à correção do mínimo pela inflação e aumento do PIB. Ele argumentou que pouco dinheiro na mão de muitos significa que vai gerar mais desenvolvimento e renda. Lula acrescentou que o crescimento do PIB é para ser distribuído entre todos os brasileiros. O que diz a lei que regulamenta o aumento do salário mínimo? Ou seja, você tem sempre que colocar a reposição inflacionária porque é para manter o poder aquisitivo. E nós damos uma média do crescimento do PIB dos últimos 2 anos. Ora, o crescimento do PIB é exatamente para isso. O crescimento do PIB é para você distribuir entre os 213 milhões de brasileiros. E eu não posso penalizar a pessoa que ganha menos. E olha só, a Polícia Ambiental já aplicou mais de 10 milhões de reais em multas por causa das queimadas na região do Pantanal. Vamos ver os detalhes agora nessa reportagem. Só neste ano até agora, conforme o comando da Polícia Militar Ambiental, foram feitos 21 autos de infração com multas que somam 10 milhões de reais. Em comparativo, em 2020, quando houve até então a maior tragédia ambiental do Pantanal sul-mato-grossense, foram 11 infrações que somaram 24 milhões e 200 mil reais entre janeiro e dezembro. Nos últimos 5 anos, os valores somaram 53,8 milhões em 94 autos de infração. Esse aumento do número de notificações de infrações não significa necessariamente que as pessoas estão ateando mais fogo. O que acontece é que há hoje uma maior eficiência na vistoria, ou seja, na aplicação dos recursos públicos para fazer o trabalho de fiscalização. São ferramentas de tecnologia, de geotecnologia, que são auxiliadas por uso de satélites, softwares que fazem análise dessas imagens para detectar o incêndio ou o desmatamento. Então esse aumento se deve ao fato de nós termos uma estrutura maior hoje, mais sólida, mais robusta para fazer a apuração dessas infrações. O diretor-presidente do Imasul detalha pontos importantes da implementação dessas tecnologias que impedem a impunidade. São 5 provedores de imagem de satélite e esses provedores têm uma infinidade, uma diversidade muito grande de satélites, que dá um total aproximadamente de 200 satélites disponíveis. Então, assim, essas imagens são diárias. Em alguns casos tem satélites que eles passam 4 vezes ao dia. Então, assim, para garantir mesmo que tudo que for feito no campo, as imagens vão ser capazes de detectar e nos dar base segura para que a gente possa tomar as providências.
O cenário é crítico e a previsão é de recorde de queimadas. Para se ter uma ideia, a última chuva considerável em Corumbá ocorreu em 11 de abril, 27,8 milímetros. No dia 16, caiu apenas 7,4. Depois disso, nada. 70 dias sem uma gota sequer, fora a baixa de toda a bacia do Paraguai. As multas são aplicadas conforme as áreas queimadas e, claro, que a intenção não é punir simplesmente, mas deixar claro que não se pode tolerar esse tipo de ação criminosa. Algumas pessoas ainda insistem em fazer a prática do fogo de forma ilegal, né? Então é isso que nós não toleramos aqui no Estado, são as atividades ilegais. O Estado tem tolerância zero com desmatamento ilegal, com queimada não autorizada, então, e que pode provocar os incêndios que tenham acontecido. Então, nesses casos, quando o Estado constatar, ele vai agir. E olha só, cerca de 650 mil moradores do Rio Grande do Sul que têm débitos aí com a União e também o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço já podem renegociar essas dívidas e com desconto. Isso porque a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional lançou nesta semana o programa para a renegociação desses débitos e para regularizar a situação dessas pessoas no Rio Grande do Sul. Vamos conferir. O programa de regularização fiscal pretende auxiliar a recuperação econômica de pessoas físicas e jurídicas do Rio Grande do Sul, atingidas pela calamidade climática. A adesão pode ser feita até o fim de julho pela internet, no portal Regularize e só vale para contribuintes com domicílio fiscal no Estado. Para as dívidas de médias e grandes empresas, o programa permite a renegociação dos débitos com abatimento de até 100% do valor dos juros, das multas e dos encargos legais. Também oferece desconto de até 65% do valor da dívida e o parcelamento em até 120 meses. Como na maioria das renegociações de transações tributárias, as condições especiais serão definidas conforme a capacidade de pagamento do contribuinte. Pessoas físicas, instituições de ensino e de saúde, microempresas, empresas de pequeno porte, sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil terão benefícios adicionais. Para essas categorias, o pagamento da dívida pode ser parcelado em até 145 prestações mensais, com descontos de até 70% sobre o valor total da dívida. Quem regularizar a situação fiscal pode retomar o acesso a financiamentos, como as linhas para a reconstrução de moradias e de negócios. Olha, e a Rede Internacional de Polícias, a famosa Interpol, elegeu um novo secretário-geral e o escolhido foi um brasileiro. Há 100 anos, o cargo era ocupado só por europeus e norte-americanos. O escolhido foi o delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza. Ele é o responsável pela parte operacional e será o novo secretário-geral da Interpol. O brasileiro foi eleito no processo que compõe os países do Comitê Executivo da organização. Eles se reuniram hoje para avaliar os candidatos apresentados. E o nome de Valdeci foi o mais adequado para liderar a Interpol pelos próximos 5 anos. Essa, inclusive, é a primeira vez que um brasileiro entra na disputa do cargo e tira a hegemonia de 100 anos de europeus e norte-americanos no comando. Agora, o nome de Valdeci Urquiza será levado à Assembleia Geral em novembro deste ano. E os países que compõem a organização deverão aprovar o nome do brasileiro. E olha só, Paris inaugurou uma estátua na Champs-Élysées em homenagem aos Jogos Olímpicos de 2024. A obra é da artista americana Alison Sarr. Vamos conferir? A escultora Alison Sarr criou uma estátua dedicada à multiculturalidade e aos Jogos Olímpicos, que aparecem representados como uma mulher negra com um ramo de oliveira e uma chama dourada, sentada diante de 6 cadeiras que simbolizam os continentes. Representa a busca pelo diálogo e é isso que tratam os Jogos Olímpicos. Reunir todas as diferentes culturas do mundo em uma competição pacífica e pelo diálogo. E isso está muito representado aqui, graças à magnífica obra de arte de Alison. Feita em bronze e pedra vulcânica, a estátua representa uma grande figura feminina sentada em uma pedra em um círculo com cadeiras que representam os continentes. Sarr, de 68 anos, tem um ateliê na região central da França.
Segundo um comunicado, a artista foi escolhida para conceber a escultura por seu compromisso com os valores humanistas e pacifistas do olimpismo. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!